Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da Carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versículos 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Reflexão. Saindo da sinagoga, Jesus e seus discípulos entram na casa de Simão. A casa no Evangelho de Marcos representa a igreja. Há uma oposição entre a sinagoga hostil a Jesus, Marcos capítulo 1 dos versículos 21 a 28, e a casa onde Jesus é servido. O ocorrido na sinagoga é um exorcismo. Aqui, a cura da sogra de Simão é o primeiro milagre de Jesus, servindo de ilustração para os outros milagres que seguirão. Ele cura da paralisia causada pela febre, um dos membros da comunidade. A sogra de Simão representa aqueles que, paralisados, perderam o dinamismo da fé e por isso não participam da vida comunitária na prática do serviço gratuito aos irmãos. A mulher, no entanto, depois de curada, começou a servi-los. Começou a se comportar como discípula, membro autêntico da comunidade, na qual o serviço fraterno é contínuo. Pela fé em Jesus, que cura todas as paralisias, o discípulo se assemelha ao Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Tenha um santo e abençoado dia.